Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reverbere, o podcast do Portal LC. Meu nome é Rafael Sérgio de Oliveira e hoje estamos aqui com um convidado especial, o professor Hamilton Bonato, o nosso mestre na área de obras e serviços de engenharia. O professor Hamilton Bonato é procurador do Estado do Paraná, é procurador-chefe do consultivo da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, graduado em Engenharia Civil, em licenciatura plena em Matemática, especialista em Direito Constitucional, em Advocacia Pública, em Ética e Educação, em Construção de Obras Públicas e mestre em Planejamento e Governança. Além disso, é conhecido de todos nós porque tem um grande número, um vasto número de obras na área de licitação e contrato, com destaque para a área de obras e serviços de engenharia. Meu caro amigo Hamilton, uma alegria grande receber você aqui no nosso podcast. A gente não podia deixar de tratar desse tema de obras e serviços de engenharia sem a sua participação. Muito obrigado por estar aqui e saúdo essa audiência maravilhosa nossa aqui do Portal LC, que a gente sabe que muitos que nos seguem também acompanham o seu trabalho, até porque você foi um dos primeiros autores dos artigos publicados no Portal LC. Obrigado pela deferência e pela parceria, meu irmão. Meu irmão, muito obrigado, Rafael. Uma alegria enorme estar aqui conversando contigo, conversando com o nosso pessoal que costuma acompanhar esse excelente trabalho do Portal LC. Vai ser muito gostoso para mim falar com você e com todos aí sobre obras e serviços de engenharia, porque é um tema que você sabe que é da minha paixão e, além de tudo, eu sou um daqueles que acredita realmente que a nova lei de licitações, a Lei 14.133, trouxe boas novidades. Se tem defeito, não quero vê-las, né? É igual o filho, né? O filho não tem defeito. Então, claro, eu vou ficar muito feliz em poder discutir todas essas vantagens que essa nova lei trouxe para nós em termos de obras e serviços de engenharia. É verdade, amigo. E assim, essa sua visão, ela vai ao encontro de muitos colegas de que a gente deve ver essa lei com bons olhos, porque ela está aí, ela é uma realidade. Então vamos pensar que nós temos que nos debruçar sobre ela para tirar dela boas interpretações, né? Exato. E comunga muitos colegas, aí eu menciono a professora Cristiane Stropa, a professora Tatiana Camarão, o professor Anderson Pedra, são mesmo nessa linha e eu concordo. Acho que nós devemos seguir esse caminho porque possivelmente vamos passar muitos anos e vamos fazer uma interpretação possível para viabilizar tudo que está na nova lei. Perfeito. E não reclamar dela e deixar de se esforçar diante dela para fazermos aquilo que há de mais moderno, que há de melhor. Esse é o nosso episódio de número 11 e, como já falei, ele é dedicado ao tema da contratação de obras e serviços de engenharia na nova lei de licitações. Bem, eu não podia deixar de começar, acho que você já deu uma dica aí, né? Mas o que é que você destacaria, meu amigo, de inovação? O que é que vem aí a somar nas obras e serviços de engenharia em relação à nova lei de licitação? Bem, eu destacaria de cara já o próprio conceito de obras e serviços de engenharia. Já mudou muito, muito. Aos poucos, todo mundo vai perceber que o próprio conceito de obras e de serviços de engenharia é muito diferente em relação a 8666. E vai trazer benefícios interessantes. Vai, inclusive, confiar muito mais do que aqueles profissionais que atuam com obras e serviços de engenharia, especialmente os engenheiros e as engenheiros, arquitetos e arquitetas, eles, a partir do caso concreto, possam definir para nós que atuamos no jurídico o que é uma obra e o que é um serviço de engenharia, que vai depois, logicamente, repercutir, por exemplo, nas modalidades de licitações. Mas as modalidades também vêm como novidade, né? Vem como novidade para mim,
duas novas modalidades tem. Uma eu falo que é o diálogo competitivo, que estou aqui diante da maior autoridade, com certeza, de diálogo competitivo do Brasil, não tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, né? Tá? E a outra que eu digo... Isso é nossa amizade, obrigado. Que é verdade. E a outra que eu vejo como novidade é a concorrência. Mas a concorrência é novidade? Porque essa concorrência não é a mesma da concorrência da Lei 8.666, porque o que define uma modalidade é especialmente o rito. E o rito não é o mesmo rito da 8.666. Então, não deixa de ser uma novidade, lógico, com toda semelhança então ao RDC, não há dúvida nenhuma, né? Também, mais novidades ainda, regimes de empreitada. Tudo aquilo que ela trouxe já da experiência trazida pela lei da RDC, a lei 12.462, olha, foram umas experiências muito interessantes que vieram de lá e vão colaborar, né, para melhorar as obras, remuneração variável, orçamento sigiloso e tantas outras coisas. Quer dizer, essa lei não é a mesma, em termos de obras, especialmente serviço de engenharia. Gente, é muito importante saber, não é a lei 8.666 ajeitada. Ela é nova. A Lei 8.666 era uma caixa de ferramentas, não há dúvida nenhuma, mas com muito menos ferramentas do que a Lei 14.633. Nós podemos fazer combinações, que a gente pode conversar daqui a pouquinho sobre isso, quando tratarmos, por exemplo, se tratarmos de regime de empreitada, podemos fazer muitas combinações que a gente vai começar a observar que tem coisas que estão muito mais além do que está escrito na letra morta. A hora que a gente começa a interpretar, como você falou, Rafael, se nós tivermos a boa vontade de interpretar essa lei e saber que ela não é a 8.666 ajeitada e sim uma nova lei, nós podemos trazer muitas melhorias, né? O que ela trouxe? Outra novidade interessante, a gente pode conversar talvez, é a questão do BIM, né? O Build Information Modeling, né? Trazer essa preferencialidade por isso, nossa, é uma grande conquista, talvez. E isso ainda, eu compreendo que é ainda difícil para quem só atua na advocacia, que não tem muito contato ainda com isso, perceber isso, mas para mim talvez seja uma das maiores conquistas dessa nossa lei, que é o BIM. Né? Mas isso a gente pode conversar. Você, inclusive, é conhecido como Mr. BIM, de tanto que você é um entusiasta do BIM. Não é? Na verdade, há colegas que brincam contigo com esse apelido. O meu amigo Marcos Aracaju, mas talvez porque eu me atrapalhado. Marquinho é uma figura. Mas talvez porque eu me atrapalhado no Mr. Bean, né? Marquinho tá devendo uma visita a gente aqui. Figuraça. Um professor de mão cheia, um grande amigo e alguém que é um brincante, né? Exatamente. Maravilhoso. Amigo, e aí eu já vou aqui pegar para algumas coisas que eu acho relevantes. A gente vai falar de tantas outras aí que você mencionou, mas ao ler a lei, a gente percebe que faltou ali um conceito, uma conceituação de obra comum e obra especial. Parece que não havia a ideia de fazer essa distinção. Mas ao ler o texto, em alguns dispositivos, a gente percebe que a lei trata a obra comum de um modo e a obra especial de outro modo. Então eu vou dar um exemplo. O parágrafo 3º do artigo 18. Ele diz que quando a obra é comum, ao que parece, você poderia fazer, ao invés de um projeto básico, você fazer ali um termo de referência. Isso. Descrever a obra no termo de referência. O artigo 55, que trata dos prazos, os prazos para que ficam entre a data da publicação do edital e a data limite para apresentação da proposta. Isso, 10 e 25 dias, né? Exatamente. Ele fala 10 dias úteis quando a obra é comum e 25 dias úteis quando a obra é especial. Eu gosto até de dizer em sala de aula que, a partir disso, é imprescindível que o edital identifique se aquela obra é comum ou se aquela obra é especial. Senão, todo mundo vai ter que observar necessariamente o prazo de 25 dias úteis. Exato. Se essa informação não vier, você vai ter que dizer, peraí, essa obra é comum ou é especial? Porque senão você tem que dar 25 dias úteis. Exato. O que geralmente não se costuma dar. Então,
eu queria saber do amigo se é isso mesmo. Se você entende que, a despeito de não haver esse conceito, se há um tratamento diferenciado. E aí, como você disse, eu achei muito bom essa sua fala inicial de pegar ali o conceito de obra, você destacar o conceito de obra, porque eu acho que o diferencial da nova lei é nós trabalharmos as questões de base, as questões de fundamento. Não é isso? Exatamente. O que muda nessas questões é que vão dar a gente o potencial de modernizar o nosso regime. E aí eu diria, se você entende que há sim um tratamento diferenciado, e parece-me que sim, e eu já conheço o seu entendimento, que sim, até pelo que você escreveu no nosso livro de comentários à lei de licitação e contrato. Mas queria que você trouxesse para a gente essa sua ideia, assim como também, já que a lei não traz essa diferenciação, quais elementos nós poderíamos usar para fazer essa distinção da obra especial para a obra comum? Bem, em primeiro lugar, a primeira vez que eu li a lei, eu fui tentar interpretar via conhecimento gramatical, né? Lógico, busquei minha professora de português, que casei com ela, né? Minha esposa é professora de português, além de advogada. E a gente tentou, como se faz obra e serviço de engenharia comum e especial, então tinha adjetivo posto né, ao substantivo. Verdade. Você combina com o mais próximo ou com o masculino. Não dá, gente, não dá para ver. Foi o artigo 55 que mais me deu assim a certeza absoluta que realmente existia obra comum naquela época e obra especial. Importante realmente definir, porque tem momentos que a lei vai exigir que você faça, que você use um ou outro conceito. O grande problema é que a lei deixou esse vazio, tá? Para mim, lógico, a sua opinião, foi um esquecimento, na verdade, um atrapalho, porque por que eu digo isso? Pô, se ele teve o cuidado, se o legislador teve o cuidado de separar e definir o que é serviço comum, serviço de engenharia comum, serviço especial de engenharia, serviço especial e serviço comum de engenharia, se ele teve esse cuidado, logicamente que a tendência era que ele fizesse também isso com obra comum, obra especial. E não fez. O que vai acontecer? Talvez essa é a sua pergunta principal. O que vai acontecer? Eu acredito que muitos regulamentos vão acabar fazendo isso. Como nós, por exemplo, no nosso regulamento do Estado do Paraná, fizeram. Como é que nós vimos? Como é que nós vamos definir o que é um e o que é outro? Nós vamos fazer uma analogia com a questão do serviço comum e serviço especial. Pegar aquela definição que fala em termos de padronização quando é serviço comum. Então, as obras comuns são aquelas padronizáveis em todos aqueles sentidos também, e a não comum não são. Tá? As obras especiais não são. Me parece que a tendência vai ser essa. Assim que eu tenho conversado com algumas pessoas, a tendência é essa, você fazer esse paralelo, né? Porque a ideia é, o que é? Obras comuns sejam licitadas e contratadas, logicamente, de uma maneira mais fácil, uma relação mais fácil contratual. Essa é a ideia do legislador, a hora que dividiu os dois tipos de obras, né? Então, me parece que essa é uma grande maneira de fazer. Foi a maneira que nós, reunidos, discutindo, achamos mais interessante. Mas corremos um risco. Nós temos quase 6.800 municípios, temos União, os estados, nós podemos ter quase 7.000 definições de obras comuns e obras especiais. Claro. Isso é difícil. Tá? Quando acontece isso, muitas das vezes, nós sabemos, né? O TCU acaba dando, tá? Legislando, né? Porque quando a gente já tem experiências aí, né? Algumas experiências do TCU, quando deixou o espaço vazio, ele vai e ocupa. Né? Eu acho que esse espaço o TCU vai buscar ocupar. Eu não tenho dúvida. E até ressalto que, além de você, outro professor muito ligado à obra e serviço de engenharia é o professor Rafael Jardim, querido amigo, que é auditor lá do Tribunal de Contas da União, também destaca isso. E eu lembro que o professor Rafael tem até uma ideia de que a ideia do termo de referência e projeto básico, né? E ele fala que o termo de referência é porque ele descreve, não é? Ele não cria. E o projeto há uma criação. O que casa muito com o que você fala aí de que a obra, então, comum, ela é padronizada. E ela é um padrão. Então, por isso, ela pode ser descrita ali num termo, né? Não há uma criação. E é um padrão de mercado.
Eu gosto sempre de destacar isso. Mas esse padrão é o mercado que coloca, né? Mas eu tenho que dizer, eu preciso dizer que é possível ter uma criação e essa criação ser padronizada. Com certeza. Aí talvez eu divirja. Daí, eu acho que não. Acho que não, né? Ele traz uma ideia geral nessa linha. Porque é possível, logicamente, você padronizar, projetar, imaginar, projetar e transformar isso num padrão. Tá? E ser a obra comum. Isso, é assim que eu digo. Mas tem obras que são totalmente especiais, gente, que não tem como padronizar. O que eu ressalto, Hamilton, é que se você for ver o conceito da lei, eu até, ainda à luz da 10.520, eu escrevi um enunciado e tive a felicidade de ser aprovado para a jornada de Direito Administrativo promovida pelo IBDA em conjunto com o Conselho da Justiça Federal e com o STJ. E é o seguinte, é que a visão que a lei, tanto a 10.520 como a nova lei, traz de obra, do que é comum e do que é especial, é uma visão de mercado. Então, às vezes, eu posso até ter uma padronização interna, mas se no mercado aquilo for heterogêneo, eu não consigo fazer definir aquilo de forma objetiva para o mercado. Perfeito. Porque assim, eu gosto muito de dizer, e eu falo isso na nossa obra, que há um elemento na definição do bem comum, um elemento comunicativo. Perfeito. Porque eu tenho que me comunicar com o mercado de maneira objetiva. E aí a lei diz, usando padrões usuais de mercado. Então, é o mercado que tem. Exatamente. Então, uma obra que você vai fazer para se ela é comum. Você vai olhar para a obra, para o projeto dela ou não, ou para o termo de referência, tanto faz, a meu ver. Você vai olhar para ela, primeiro você olha para ela e depois você olha para o mercado. E diz assim, olha para o mercado e diz assim, oxa, essa obra aqui, todo mundo desse padrão faz. Isso. Então isso é uma obra comum. Exato. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Exatamente. Eu sempre lembro do caso da consultoria, e aí falando de serviço, em engenharia rodoviária, que é algo que tem uma complexidade. É isso. Parece, me corrija se eu estiver errado. Com certeza. Tem uma complexidade, mas veja, de tanta repetição, de tanto que a União e os estados, sobretudo, contratam esse tipo de serviço, esse tipo de projeto, há um padrão de mercado já usual e que por isso o Tribunal de Contas fincou, acho que é o acordo, se eu não estou enganado, 713 de 2009. O Tribunal de Contas da União foi lá, o último que eu conheço, dizendo, olha, pode ser licitado por pregão. Eu estou aí, só para ressaltar, gente, o professor Hamilton traz um ponto que é, a lei ela define bens e serviços comuns, ela define bens e serviços especiais, ou seja, ela adota, assim como já tinha feito o decreto federal do pregão, o decreto 10.024, ela adota que o que é antagônico ao comum é o especial, e aí ela vai mais em relação ao serviço de engenharia, e fala do serviço de engenharia comum e do serviço de engenharia especial. Exatamente. Eu acho que isso decorreu da ideia de que, olha, quando o serviço de engenharia for comum, vai caber pregão. Então vamos trazer o conceito do serviço comum. A obra não, a obra estava vetado, nunca vai caber pregão. Exato. Então não precisa a gente trazer esse conceito. E aí eu concordo plenamente com você, eu até ressalto, quando eu vou falar do bem e serviço comum e do bem e serviço especial, eu ressalto a palavra que você falou. Olha, o que é comum, veja que está aqui, padrão. Isso, exato. Quando você vai para o conceito de bens e serviços especiais, a lei diz que são aqueles que por sua alta complexidade ou alta heterogeneidade. E aí eu digo, olha, o que diverge do padrão é a heterogeneidade. Isso. Não é verdade? É perfeito. Perfeito. Tanto viu, Rafael, desculpa ter... Não, por favor, a palavra é sua. Tanto cara, que eu tenho sempre tenho dito, tenho reforçado que muita gente diz, gente, o contrário de comum é raro. Eu olho para o mercado, raramente alguém vai fazer. Pouca gente pode fazer isso. Tá? Então, eu digo o seguinte, é possível que haja, aí talvez, pela leitura da lei, alguém possa pensar diferente, mas é possível que haja uma obra complexa, ou um serviço complexo também de engenharia, e mesmo assim seja comum. Tá? Eu vou fazer a manutenção de uma turbina, de uma hidrelétrica. Nossa, complexo, Pachu, nossa senhora. Eu olho para o mercado,
As empresas que fazem manutenção de turbinas, só um exemplo, né? Todas fariam e o resultado seria semelhante no mercado. Então, em que pese ser complexo, esse serviço é comum. Para alguns, manutenção de elevador é algo complexo. Mas eu olho para as empresas que fazem manutenção de elevador, todas fariam a manutenção desse elevador e o resultado seria semelhante no mercado, qualquer um do mercado que pegasse. Isso, para mim, é um serviço comum, independente da complexidade. Eu quero falar com você sobre modalidades, mas eu vou, antes disso, falar uma questão sobre critério de julgamento. O que vai mexer com modalidade? Primeiro, estou totalmente de acordo com um amigo, a concorrência da 8666 morreu. Não existe. Você que fala, pregoou, né? Foi apregoada. Foi apregoada. Foi apregoada, eu gosto de dizer isso. Essa é a frase sua, exatamente. E ela foi apregoada, mas na verdade ela herdou as características do RDC, que já havia sido apregoado. Na verdade, desde que nós tivemos a Lei 10.520, a gente vem adotando o pregão como a linha mestra do nosso processo de licitação. E isso aconteceu no RDC, isso aconteceu na Lei das Estatais e agora na 14.133. Então eu gosto até de brincar, de dizer que a concorrência da 8666 não tem nada a ver com a concorrência da 14.133, ela acabou. Agora, se eu pegar a concorrência da 14.133, ela tem olho de RDC, boca de RDC, focinho de RDC, né? Orelha de RDC, ela é o RDC. A única diferença que vai ter, talvez, é a questão do empate ficto. Quando você usar concorrência é 10%, quando você usar pregão é 5%. Sim, tá? E eu tive até uma discussão... Pela lei complementar 123. Eu até tive uma discussão que nós poderíamos pensar no nosso decreto, nos regulamentos, você usar um percentual só, porque o que definiu 5% ou 10% foi o rito. Se o rito é o mesmo, nós poderíamos pensar nisso. Verdade. Mas nós não quisemos talvez arriscar. Aquela distinção da lei complementar 123 não valesse. Não valesse porque é outra concorrência. Não valesse. E aí eu queria dizer, veja só, nós passamos por um período em que nós dissemos que quase tudo era comum. É verdade. Para a gente poder fugir das modalidades da Lei 8.666 e cair no pregão. Não é verdade? Perfeito. Então, isso levou até uma ideia de que, olha, faz pregão, estímulo a fazer pregão. Chegamos ao decreto 10.024 dizendo que o pregão era obrigatório. Isso. E o pior, isso se deu pelo contexto, porque eu tinha uma comparação. 10.520 com 8.666. Vai para 10.520 que é melhor. Eu gosto até de dizer que a gente começou a fazer errado, não é? Isso. Fazer errado para fazer certo, para poder acertar. Exatamente. A gente fazia errado para acertar, porque era melhor ficar na 10.520. Agora, se a gente for manter aquele mesmo, vários serviços que nós dizíamos que era comum, a gente vai manter o padrão, vai fazer errado e vai errar. Isso mesmo. E eu ressalto, e esse é o ponto que eu queria conversar com um amigo, que nós vamos ter que, então, reconfigurar uma série de serviços. Sobretudo pelo parágrafo 2º do artigo 37. Parágrafo 2º esse que diz que serviços como, e aí é o que eu queria trazer para o amigo, serviços como estudo técnico, planejamento, projeto básico, projeto executivo, fiscalização ou supervisão de obras ou serviços, os serviços como controle de qualidade tecnológico, análise, teste, ou seja, sondagens, ensaios em geral. Todos esses, passando de 300 mil, tem que ser licitado por melhor técnica ou por técnica e preço. Certo. Se é assim, se é melhor técnica ou técnica e preço, não pode ser pregão. Ou seja, a lei já cunhou que esses serviços não são comuns. Só deixa eu fazer uma observação. Aliás, independente do valor, ele nunca pode ser pregão. Porque a lei diz que não pode serviços
de natureza intelectual não predominantemente intelectual não pode ser um pregão. Então, muito bem observado. Todos esses serviços aí, independente do valor, né? Sempre eles serão feitos por concorrência. Né? Muito e bem essa observado. já é uma coisa. Muito bem observado. Independentemente do valor, a lei também diz que quando é serviço de natureza predominantemente intelectual, ele tem que ser licitado. Ele tem não, né? Ele preferencialmente vai ser licitado por técnico e preço. Isso. Né? Então, primeiro, ele tem uma preferência e se superar 300 mil, o que vamos combinar não é muito difícil de acontecer para esse tipo de serviço. Obrigatoriamente daí. Vai ser obrigatoriamente. Perfeitamente. E aí o que a minha questão é, nós vamos ter que rever o conceito da, digamos assim, comunidade de muito desse serviço que nós hoje contratamos dizendo, não, isso é comum. Com certeza absoluta. Vai mudar muito. Vai mudar muito a maneira de licitar, principalmente projetos, né? Sim. Principalmente projetos. Porque não é incomum. Não é incomum, aliás, é bem comum você ter projetos com valores bastante superiores a esse. Então, a tendência é usar melhor técnico ou técnico preço. O que eu vejo, se você Milton, você acha isso bom ou ruim, fazer projeto por técnico e preço, né? Eu vou dizer para você, eu acho muito bom se for feito de tal forma que cada vez que você for fazer o edital, você pensa nesse edital e exige a técnica para aquele objeto. Que não aconteça, o que eu costumo sempre conversar sobre isso, sempre brigo contra isso, o copia e cola. Porque se você olhar, eu já fiz esse não funciona para técnica e preço. Não funciona, gente. Não funciona. Esses dias me chamaram até, esses tempos atrás, queriam fazer uma escola, se posso dar um exemplo, mas queriam fazer uma escola em técnica e preço, condição integrada em técnica e preço. Falei, pode, Milton? O órgão me chamou, uma entidade lá me falou, uma autarquia, pode. Só o seguinte, o que vocês querem melhor? Por que vocês querem fazer técnica e preço? Porque nós queremos uma escola, um projeto, por exemplo, que tenha sustentabilidade. Então exige experiência e sustentabilidade. Claro. Não vem, olha, experiência, às vezes experiência pede, às vezes, não seja importante, mas às vezes não é. Que tenha doutorado, quem faz, e não, aquele objeto não exige isso. Então correto. Tem que exigir. Eu quero também, ele diz assim, que ao construir a obra, faça-se muito mais rápido. Então, peraí. Então exige uma qualificação de alguém que demonstre que tem a capacidade de construir uma obra dessa mais rápido. Mas não copie e cola de alguém que a maioria, se você olhar, comparar muitos digitais, você vai ver que são muito semelhantes. Uma vez, quando eu fui fazer um edital ainda, há muito tempo atrás, isso estou falando em 2009, por aí, acho que 2009, daí eu fui estudar muitos digitais. Estudei muitos digitais, mas muitos. Eu cheguei à conclusão que quase 90% era semelhante. Sim. Iguais, praticamente, sabe? Então, isso acho que... Então, técnica e preço é bom, excelente. Agora, eu sou um fissurado daí por melhor técnica. Concurso, daí eu já estou falando de modalidade, mas juntando daí, né? Sim. De concurso. O Brasil faz muito pouco concurso, viu, Rafael? Muito pouco concurso. O Brasil fez 12, 13. O Distrito Federal, que está de parabéns, que fez muitos concursos nos últimos anos. Mas o Brasil faz em torno de 12, 13, a média por ano. Gente. Eu escrevi um artigo sobre isso. Eu lembro. Enquanto que a França, por exemplo, que é... Né, gente, tem um pedacinho perto do Brasil, faz 1.200. Então, quer dizer... A França, inclusive, usa muito diálogo competitivo. Muito também. França e a Inglaterra exatamente. Usam muito, né? Exatamente. Tem um destaque para isso. Mais uma coisa que eu digo contigo. Não, verdade, né? Usa muito, né? Então, quando nós fazemos um concurso, olha a vantagem. Você não escolhe quem vai fazer o projeto para você. Você escolhe já o projeto. Você já sabe o que vem. Você não vai ter surpresa. Olha que tá. E nós usamos muito pouco. Então, a melhor técnica, eu acho interessante, para qualquer projeto, é que o fato que transformaram o concurso, isso eu acho muito ruim no Brasil, como um evento. E o concurso, gente, é uma modalidade de licitação. Perfeito. Eu não posso licitar um projeto de uma escola, por exemplo, de um hospital, por concurso em que você possa ter uma comissão formada, inclusive por profissionais de engenharia e arquitetura do próprio órgão para fazer algo, para receber, saber o que vai receber. Lógico que posso. Por isso nós demos isso, quando nós fizemos o decreto do Estado do Paraná, demos muita ênfase a isso, sabe? Com essa preocupação, o pessoal perceber que concurso é uma modalidade. Pode até ser um evento, a depender até da proporção, mas geralmente ele pode ser uma modalidade. Talvez no caso de um trabalho artístico, ele tenha essa característica de evento, até porque você não consegue ter critérios tão objetivos. Exato. Mas um concurso E vamos lembrar, gente, que na nova lei de licitação adota-se o mesmo concurso do RDC, que o concurso é julgado
obrigatoriamente por melhor técnica ou conteúdo artístico, e ele vai aí, nesse critério, uma alteração que tem na nova lei comparado com a lei 8666 é que o preço na melhor técnica ou conteúdo artístico na nova lei de licitação é fixado pela própria administração. É a própria administração quem fixa. Não há mais aquela negociação, né? Exatamente. E aí você tem critérios de melhor técnica, como é critérios objetivos na técnica e preço, e você vai julgar. Eu gosto muito disso. Excelente, excelente. Amigo, aí eu já vou dizer, vou então aproveitar e vamos voltar para a modalidade. Perfeito. Porque aí, na modalidade, então, nós agora, na nova lei, infelizmente, temos essa história do pregão obrigatório, e eu achei uma infelicidade, porque para que colocar o pregão obrigatório, imputando ao gestor a necessidade de justificar, por exemplo, que um serviço de engenharia é especial e que por isso vai deixar de fazer concorrência, quando deveria deixar a critério. Até acho que o serviço de engenharia há uma discricionariedade do gestor. Até escrevo sobre isso. O serviço de engenharia é o único que não é, mesmo sendo comum, que não é obrigatório pregão. Porque a lei coloca lá na concorrência. Aí ela diz que é para serviço comum ou especial de engenharia. Então, a partir dali, a lei colocou. A concorrência pode ser tudo. E pode ser também, o serviço comum de engenharia também pode ser pregão. Exatamente. Exatamente. Por aí mesmo. Você também está... E aí eu digo, tá bom, mas eu mudo para concorrência. Qual é a vantagem? Nada. Gente, eu não vejo. Viu? Aliás, eu defendo, e tanta gente fala isso, acho que já vi muita gente falar, não sei, sinceramente não me lembro qual a tua posição, que não precisa ter os dois. Sim, eu também tenho essa posição. Usar só o pregão, só a concorrência, tá? Então, essa discussão eu acho que vai diminuir, inclusive, a censura dos tribunais de contas. Os tribunais de contas vinham censurando muito. Usou pregão, não usou concorrência, ou o contrário, tal. Você vê muitos acordos censurando isso. Eu acredito que até vai diminuir essa censura. Concordo. Especialmente quando se estabelecer o prazo das propostas corretamente. Correto. Tá? Em função daí do tipo de objeto que o prazo. E que a modalidade também não é determinante para essa questão do prazo. Nada, exatamente. Então, o que vai contar é o objeto e o critério de julgamento. Ou o regime de empreitada. O regime de empreitada também. Porque para, verdade. Para a construção integrada e semi-integrada, tem prazo maior. O prazo é maior. Exatamente. É só isso, acho. É exatamente isso. E aí eu vou levar já para o ponto que você falou aqui, os regimes de empreitada. Opa. O que é que a gente inovou? Fala-se muito aí, especialmente em relação a muitos elementos que nós trouxemos do RDC. E fala-se que a nova lei é um museu de grandes novidades. E eu digo, olha, não acho. Porque, na verdade, tem coisa que é novidade mesmo, porque embora tivesse as novidades ali previstas já no RDC, nós vamos procurar e nós não vamos achar. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Porque ninguém praticou. Exatamente. Porque ninguém praticou. Construção integrada é novidade. Salvo DENIT, Infraero fez alguma outra. Você não vê muita coisa por aí feito com a lei do RDC. A semi-integrada, que não estava no RDC, que está na estatal, estatal e agora está na nova lei. Estatal, então, também. apesar de ser previdencial, usa pouco, né? Usa mais a integrada, né? Correto. Quer dizer, eu vejo com, assim, uma das coisas das que eu acho mais interessante foi exatamente isso que você está falando, a questão do regime de empreitada. Construção integrada, eu acho extraordinário esse regime, gente. Então você prefere ele? Não. Eu sempre digo, quando até um colega nosso me perguntou, Hamilton, como é que eu defino que eu vou usar construção integrada? Faço o seguinte, tá? Você quer internalizar a tecnologia, novas tecnologias, você quer fazer algo diferente do que você estava acostumado a fazer? Aí a construção integrada é isso que ela faz, porque daí você dá um anteprojeto e diz assim, mercado, se diz para o mercado, o que eu quero é outra coisa. Eu quero algo melhor que eu fazia aqui. Então eu vou te dar o resultado, mercado, e você me dá a solução para esse resultado. A metodologia é diferente, o material é diferente, o sistema construtivo é diferente. Então isso para mim é espetacular e eu acredito até que ele vai... Nós acabamos de licitar agora no Paraná uma ponta aí... simbólica para estar construção integrada. Estamos licitando, na verdade. O digital está aí. E isso vai acontecer muito, né? A semi-integrada também é uma possibilidade de você usar novas tecnologias. Porque só que daí você sabe o que é. E diz para o mercado, eu sei o que eu quero. Eu quero isso aqui, ó. Agora, se você tiver uma ideiazinha aí, mercado, para dar uma melhorada, me apresenta ideia. Se tiver alguma vantagem para mim. Para os nossos ouvintes aqui, amigo, o que é que você diria
qual é a diferença da integrada para semi-integrada? Fundamentalmente é da onde parte. Tá? Uma parte do anteprojeto e outra parte do projeto. Né? Mas o que eles têm? Isso que eles têm de diferente. O que eles têm de comum? Ambas possibilitam nós internalizarmos tecnologias que nós não estamos acostumados a internalizar. Ambos possibilitam nós trazermos resultados melhores do que nós temos. Quer ver um exemplo? Eu dei um exemplo da integrada ou da semi-integrada. Eu tenho um projeto básico já. Alguém diz assim, o que é o projeto? É um hospital. O prazo que você me deu, quem ganhou a licitação, é de 2 anos para construir esse hospital. Eu tenho um sistema construtivo aqui, tá? Lógico, digital, permitir que ele altere o sistema construtivo, que eu posso construir em 3 meses esse hospital. Posso alterar, ao fazer o executivo, posso alterar o sistema construtivo? Se for vantagem para a administração, pode. Essa para mim. Então, as duas, em comum, que tem as duas. Né? Tá? Sendo que na integrada, você tem a atuação do contratado na concepção e na concepção e no planejamento da execução. Exato. E na semi-integrada, o contratado não atua na concepção da obra e do serviço de engenharia, mas ele atua ali no projeto executivo. Ou seja, em relação à execução, é ele quem diz, olha, o método que eu queria usar aqui era outro em relação à execução. Não sei se você lembra que nós escrevemos juntos um artigo, nós dois? Lembra? Lembro, eu ia falar disso agora. Nós escrevemos aquele artigo porque essa lei, o que a RDC tinha feito, mas foi pouco usado, mas essa lei, ela quebra aquele paradigma, né? Tá? Olha, quem projeta não constrói. Correto. Em vários lugares ela traz isso, né? Acaba com essa segregação comum do nosso mercado de infraestrutura, né, amigo? Isso é tão comum na iniciativa privada também. Isso é tão comum, cara. Quem projeta constrói. Eu fiz isso muito no escola de engenharia. Porque no mercado público a gente havia pelo artigo 9º proibido, né? da Lei 8666, essa segregação fixa. Olha, quem projeta não executa. Exatamente. Não é? Exatamente. E agora, e esse foi o tom do nosso artigo, isso. O artigo 14 da nova lei manteve essa proibição, entretanto a lei traz institutos que não contam com isso. Que não só condições integradas, outros também, né? E como é o diálogo competitivo, o PMI e a contratação integrada e a semi-integrada. Olha só. Exatamente. Mudou isso. Aprendi muito com você escrevendo aquele artigo. Eu que aprendi com ele. Cara, quem tem amigo no Barpadão. E veja só, Milton, esse caso, ele é interessante, porque veja, e aí mais uma vez eu gostei da sua fala do conceito de engenharia, porque a gente tem que ir na questão de fundo disso aí. Conceito. Por que é que isso é assim? Porque nós estamos, antes a gente fazia um projeto, fazia uma licitação para contratar um projeto. E aí você segregava, né? Aquela competição. Olha, você vai competir pelo projeto. Pronto, você ganhou o projeto. Você ganhou a licitação para fazer o projeto. Mas não havia aquilo que eu percebo que você gosta no concurso, na modalidade concurso. Há um empenho dos contratados em conceber. Quem me trouxe o melhor projeto? Exatamente. Não é? O PMI, o diálogo competitivo, a contratação integrada e a semi-integrada, elas partem do seguinte pressuposto. Quando eu contrato quem projetou, eu não estou beneficiando. Porque esses institutos eles já instauram uma competição na concepção. Exatamente. Então, a grande vantagem que você tem é de você competir. Exatamente. Não é verdade? Você compete na concepção sabendo que no PMI, no diálogo competitivo, se o projeto eleito for o seu, a chance de você ganhar a licitação é muito maior. Você ganhou esse direito. Você competiu para ter esse direito, né? Exatamente. É isso que você está dizendo, né? Perfeitamente. E assim, a partir do momento, a ideia do diálogo competitivo é que, olha, se o projeto eleito for o meu, eu tenho os melhores atributos para competir na fase competitiva. Veja que o diálogo competitivo na Europa, ele é julgado necessariamente pela melhor relação qualidade-preço. Que é a nossa técnica e preço. E por quê? Porque se você bota menor preço para uma modalidade como essa, você praticamente tira o apetite do licitante de apresentar, porque ele vai competir depois no menor preço, e menor preço está todo mundo igual. Lógico, exatamente. Não é verdade? Até porque você pode pontuar na hora da fase competitiva aquele que
deu melhor técnica também? Exatamente. E Mas se o projeto é meu, possivelmente eu é que tenho. Partindo daqui. Ó a fala que você fez perfeita ali. Ó. Quando for fazer técnica e preço, você tem que atrelar as qualidades que você quer. Exato. Se escolheram o meu projeto, vão fazer uma técnica e preço com base nas qualidades exigidas para o projeto. Exatamente. Eu possivelmente tenho os melhores atributos. Com certeza. Mas aí você diz, mas isso é desigual. Não, é porque a competição já está ali. Ganhou. Eu já competi, a administração ganhou no esforço do licitante de trazer o melhor projeto. Lógico, exatamente. De trazer o melhor projeto. E outra coisa, falando em regime de empreitada, que eu acho fabuloso que vem por aí, é a questão do fornecimento e prestação de serviços associados, sabe? Eu acho assim que essa, viu, Rafael? Que legal. Em várias áreas, né? Quando se fala em obra, bem, por exemplo, antes de falar em obra, por exemplo, equipamento. Você adquire equipamento e aquele problema que sempre você tem, adquirir equipamento, daí fazer uma licitação para serviço, para prestação de serviço de manutenção e operação. Não vai precisar, né? Quem entrega o equipamento faz a manutenção ou operação. Tá? Mas em obra, cara, eu tenho algumas coisas que eu escrevi um artigo até, agora publicado essa semana na revista da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, sobre fornecimento e prestação de serviços associados. Eu digo o seguinte, olha que interessante, por isso é uma caixa de ferramenta maior. Tá? Claro. O que todo mundo imagina? A obra. Eu quero fazer uma obra, está aqui o projeto básico, e quem ganhar vai executar a obra e vai fazer manutenção predial, por exemplo, durante 5 anos, prorrogável mais 5, até 10 anos. Então, tá? Essa é o que todo mundo pensa. Mas eu digo que essa caixa de ferramentas permite outras variações. Ao invés de você entregar o projeto básico, você entrega um anteprojeto. Quem ganha fornece duas coisas: o projeto básico e a obra. A contratação integrada, isso. Isso, exatamente. Sim. Tá? Aí, 5 anos mais 5. Mas tem outra forma ainda. Entrega o projeto básico e diz assim, ó, você pode mudar ou fazer o executivo, tá? Fazer o executivo, se muda meu projeto básico, deixo, se executa a obra, condição inicial, semi-integrado, faz manutenção, inicial igual a semi-integrado. Então, olha a variação que dá para dar aí. Claro. E agora eu vou contar outra coisa, que você é especialista. Essa variação na caixa de ferramentas é do fornecimento. O serviço pode ser variado. Você pode ser os serviços, por exemplo, de facilities. Claro. Vários serviços. Imagine só. Então você pode ter um contrato com diversos... Por que eu defendo tanto essa possibilidade? Porque, olha só, imagine se eu sou um empresário da construção civil, ganho uma licitação para eu fazer o projeto. Porque sei que vou fazer depois o projeto, depois fazer a obra e depois a manutenção. Eu já vou fazendo um projeto e colocando determinados materiais que me facilitem depois a manutenção. Porque eu vou colocar no digital, manutenção por resultado. Quanto melhor for a obra, mais fácil fazer a manutenção. Significa o quê? Vai melhorar muito a qualidade dos projetos e da obra, porque ele precisa fazer manutenção até 10 anos. A tendência é isso, porque ele vai ter mais lucro. Você imputa já a ele a manutenção. Se ele fizer mal, ele vai ter problemas na manutenção. Lógico, exatamente. Quanto mais fácil for a manutenção, maior é o lucro dele. Deus falou assim, então, Milton, só quer dar lucro para o empreiteiro? Falei, não, eu quero ter obras melhores também. E vamos lembrar, né, Milton, que até os aditivos, a experiência do RDC, no DENIT especialmente, mostra que, pelo fato do projeto ser do executante, ele assume o risco. Lógico. E o projeto vem muito mais... Exatamente. Com muito mais qualidade, diminui os aditivos contratuais. Eu não tenho nem dúvida, viu, que contratação integrada, por exemplo, ou um fornecimento semelhante à integrada à primeira fase, eu não tenho nem dúvida que você põe no lugar do empresário, cara. Você vai caprichar no projeto. A pessoa diz, vou entregar qualquer coisa. Não, porque tem que atender um resultado colocando no projeto. Na verdade, a gente precisa, né, sair da ideia de ver contratação pública com os fundamentos típicos do direito administrativo calcado na teoria do ato. Exatamente. E ir para a teoria do contrato, que vai ser influenciada aí por conceitos econômicos, teoria dos incentivos econômicos. Você tem defendido muito isso, né? Exato. O Marcos Nobre tem defendido muito isso. O Rony Charles também trabalha muito com isso. Eu acho fenomenal isso. É mudar a visão, né? É botar o Estado comprador. Exatamente. Comprador. E mercado não se impõe. No mercado, nós não nos impomos. Não se inventa mercado, não se cria mercado. Exatamente. Nós atuamos com a regra. Exatamente. E ali temos que usar os mecanismos. Eu gosto de dizer o seguinte,
cuidado, senão você cutuca a onça com vara curta. E eu acho que essa lei dá várias opções para a gente cutucar a onça com a vara certa e ela não tem perigo. Exatamente. E é a caixa de ferramenta que você está falando. Dá os incentivos corretos. Porque se nós, como nós fazíamos, estamos acostumados a fazer, né? Nós queremos criar um mercado, inventar um mercado. Não tem como inventar um mercado. Ele que se faz, né? Nós temos que ser adequado aí, né? Correto. Amigo, agora eu não poderia encerrar sem que você falasse um pouco pra gente do BIM. Que eu sei que é algo que você tem uma... aí a gente pensou de falar de seguro-garantia, mas eu acho que não, né? Vamos falar de BIM. Vamos falar de BIM, vamos. Que é uma novidade e eu acho que você pode expor aqui pra gente um pouco mais sobre isso. Por favor. O BIM, eu assim, destaco o BIM como uma das maiores e mais importantes novidades nesta nova lei de licitações, da Lei 14.133. Primeiro, porque a questão da preferencialidade, né? Eu tenho entendido que preferencial é o seguinte: ou você usa, ou você justifica. Você tem verde ou azul. Não, você tem que usar o verde, tá? E se não usar o verde, tá? Aí vai ter que justificar para usar o azul, né? Tá? Eu sempre uso o verde, porque sou coxa branca lá no Paraná, né? Sim, tá bom, entendi. Tá? Você queria falar do coxa? Lógico. Ei, o que o BIM faz? Só para, assim, é muito legal, porque quem não é da área de engenharia, conhecer isso para saber quanto isso pode repercutir para nós do direito, tá? O BIM, quando eu fazia projeto lá, desde a minha juventude, passei 18 anos fazendo projeto, executando obras e tal, eu fazia projeto, gente, eu desenhava uma casa, por exemplo. Eu desenhava um prédio. Era isso que eu fazia. Primeiro na prancheta de madeira lá, né? Depois veio o CAD, né? Minha prancheta eletrônica. O que eu fazia na prancheta eletrônica? Eu desenhava um projeto. É isso que eu fazia, não era outra coisa. Tá? Era um desenho. Uma porta era o desenho de uma porta. Tá? Uma janela era o desenho de uma janela. Assim por diante. O BIM não. O BIM, uma porta, é uma porta, porque ela tem peso, tem tamanho, tem preço, tem cor, tem tudo. Quando você termina um projeto que você usa o BIM, você construiu a obra virtualmente. Significa o quê? Que todos os defeitos, inclusive possíveis, todas as incoerências possíveis, você vai detectar não antes de ir para o canteiro apenas, antes de licitar. Então, no projeto, o aplicativo, digamos assim, a ferramenta, a solução de TI já aponta isso, exatamente. Defeito. Porque o BIM, ele não é um software, ele é uma plataforma. Imagine uma plataforma onde todo mundo conversa na mesma plataforma. O cara que fez o estrutural, o elétrico, o arquitetônico, sei lá, o que se pensar, lógica e tal... Todos esses hidrossanitários, todo mundo conversa. Ao final, todo mundo põe informação. Ao final, essa informação o quê? Gera um modelo. Esse modelo o que é? O edifício ou outro ambiente, pode ser rodovia, o que for, construído. Tá? Então isso é fenomenal, gente. Deixa eu ver se eu entendi aqui o leigo, tá, meu amigo? Por favor, para a gente ajudar o nosso público a entender. Digamos que você fez o desenho no AutoCAD ou na prancheta e você pensou numa fundação com um certo padrão. Certo. E aí você coloca ali no AutoCAD e não vai cair o prédio. Aí você faz no BIM, coloca tudo lá, todas essas informações. Se eu estou entendendo bem, é isso. Você tem que dizer qual o material que você vai usar na fundação, tudo que precisa. Se tiver inadequado, exato. O sistema vai indicar, olha, isso aqui vai cair. Exato. É isso mesmo? Ele vai dizer o seguinte, quer ver um exemplo talvez até vai ruir. Bem fácil para todo mundo entender? Imagine você faz um projeto, e isso é muito comum, tá? Eu já enfrentei isso como engenheiro algumas vezes. Você vai executar a obra, vê o projeto, quando vê a tubulação do esgoto está passando no meio de uma viga ou no meio de um pilar. Tá? Se acontecer isso com o CAD ou quando a gente faz na mão, você vai descobrir, sabe quando? Na execução. O fiscal, coitado do fiscal, que vai se virar lá, vai lá na execução. Agora, o BIM não. O BIM, ele vai apontar, ele vai fazer um círculo, dizendo assim, arrume isso aqui. Tá? Então você vai arrumar antes. Então a ideia é essa, quer dizer, aquele aditivo que o cara ia pedir, porque havia erro de projeto, não vai pedir, vai diminuir muito. Nós fizemos agora um projeto piloto, agora não, algum tempo atrás, uns 2 anos atrás, um projeto piloto. Sabe o que é, gente? Para quem é da área de engenharia, é difícil imaginar, o que eu vou falar para difícil imaginar. Você faz uma obra sem nenhum aditivo, sem nenhum erro de projeto,
sem nenhum dia de atraso. Verdade. Isso o BIM possibilita, porque ele segue, inclusive, qualidade da obra. E a qualidade da obra. obra, exatamente. A tranquilidade também para quem executa a obra, sabe? Porque ele refaz o cronograma, ele ajuda a readequar o cronograma para você não perder, para você não chegar atrasado lá onde você tem que chegar. São várias vantagens. Eu escrevi um livrozinho, sabe? BIM para obras públicas, né? Muito mais para fomentar. Eu não sou especialista em BIM. Porque o dia que eu conheci o BIM, eu estava na mesa cheio de engenheiro arquiteto, eu olhava para ele e falei assim, putz, a vida, que pena, isso aí não é mais para mim agora, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar como é que se licita isso e como é que se contrata isso. Então a minha dedicação no BIM foi essa, até hoje. Quando eu dou curso em BIM, a parte que eu faço é essa. São 8 horas conversando, geralmente 6 horas, 8 horas, falando sobre isso, gente. Porque isso tem que chegar nas pessoas e dizer que é muito fácil licitar em BIM e é muito fácil também se chegar, logicamente, depois de um processo longo e tal, mas um dia se chegar a todo mundo, eu espero, né? Todo mundo fazendo isso. Quando todo mundo fizer isso, nossa, acho que esse mercado de obra pública vai mudar, sim, olha, mais radicalmente aqui no Brasil. Amigo, você poderia dar mais indicativos da sua obra sobre BIM para a nossa audiência? Você publicou ela... Eu publiquei ela por meio da Contreinamentos, né? Porque eu coordeno um evento chamado BIM Experience, né? Agora estou escrevendo a segunda edição, está quase pronta. É físico? É um e-book? É só físico. E no site da Contreinamentos consegue adquirir. Tudo bem. Então aí, gente, é contreinamentos.com.br. Empresa maravilhosa que trabalha lá com o professor Hamilton Bonato. É um livro aqui com o prefácio do Washington Luke, que é um dos precursores do BIM no Brasil. Washington Luke, ele fez o prefácio por uma gentileza dele, evidentemente, né? E ele era do Exército, né? Hoje já está reformado. E ele foi um dos precursores no Brasil do BIM. O Brasil tem um crédito, acho, muito legal nessa área de BIM no Brasil. Que legal. Meu amigo, o tempo já nos condena. A gente poderia ainda aqui falar de tanta coisa, mas já é hora da gente encerrar. Queria deixar você aí para fazer suas palavras finais para essa audiência que, como eu já tinha te falado, dado inclusive a sua participação no portal e em tantos outros canais que a gente sabe que você sempre está presente, nosso público aprecia muito o seu trabalho e eu te agradeço muito sua participação aqui, irmão. Rafael, meu irmão, olha, muito obrigado, foi uma alegria estar aqui contigo, sempre é uma alegria estar contigo, sempre é uma lição, sempre aprendizado contigo, né? Você sabe que eu sou teu aluno, né? Agradeço muito estar aqui, é uma alegria enorme a todos vocês que ficaram conosco aí. Muito obrigado pela gentil audiência, a gente fica muito feliz. E espero você qualquer hora vir aqui a Brasília Hoje TV, foi muito gostoso, muito legal ver tua família, conhecer teu povo, teus amigos, o João Luiz, meu amigo, né? É isso. O Barral ficou me devendo, né? Ficou devendo. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado. Eu que agradeço ao Hamilton, essas palavras aí são todas de amizade, é recíproco toda essa admiração, toda essa troca que nós temos. O Hamilton é um amigo querido e se vocês querem conhecer melhor o trabalho do professor Hamilton, podem encontrá-lo nas redes sociais, sempre Hamilton Bonato. Vocês vão facilmente encontrar o trabalho desse grande mestre, que inclusive é autor conosco no nosso livro de comentários à Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14133 de 2021. Estamos aí agora, acabou de sair a segunda tiragem e ano que vem já teremos aí a nossa segunda edição, irmão. Já estamos trabalhando nela, não é isso? E logo estamos aí com uma edição nova desse livro que tenho a alegria de coordenar com minhas amigas, as professoras Cristiana Fortini e Tatiana Camarão, e o Hamilton nos deu a honra de estar conosco nesse projeto. Gente, muitíssimo obrigado pela audiência, é uma satisfação sempre poder conversar com vocês e fique esperto, aqui no nosso canal do YouTube, assim como no Spotify, segue a gente, ativa o sininho lá no canal do YouTube para você receber notificações que a gente está sempre publicando material na área de licitação e contrato. Prazer grande e até a próxima. Reverbere, o podcast do Portal LC.